Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um Educação em Direitos Humanos, o programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, comandado aqui pela professora Nair Bicalho. Tudo bem, professora Nair Bicalho? Tudo bem, João. Como está? Bom, tudo bem. E nós temos hoje uma convidada muito especial, que é a professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide. A professora Maria de Nazaré, ela é psicóloga com mestrado em serviço social e doutorado em educação pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, onde ela é também professora do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. A professora também é membro da Comissão da Verdade da UFPB e da Comissão da Verdade do município de João Pessoa, capital paraibana. Também como membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, também da UFPB, e ela é membro do Comitê Nacional, ela foi membro, né, melhor dizendo, do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos, entre os anos de 2003 e 2018. A professora Maria de Nazaré também integra, assim como a professora Nair Bicalho, a Comissão Nacional da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Eu vou passar a bola para a professora Nair Bicalho para começar a sua entrevista com a professora Maria de Nazaré. Tá bem. Obrigada, João. E agradeço ao Expresso 61 essa oportunidade, né, que nós temos pela Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos de fazer entrevistas com membros da Comissão Nacional e vamos também ter membros das coordenações estaduais da rede. Então, hoje eu estou entrevistando a minha querida colega Nazaré Zenaide, que junto comigo trilhamos os caminhos da educação e direitos humanos desse país, na política pública, né, que foi o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, mas a professora Nazaré, ela tem uma trajetória ainda mais longa com esta questão da educação e direitos humanos e suas propostas pela sociedade civil. Então, a professora Nazaré Zenaide, ela foi membro da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que agora nós estamos reativando desde 2020, e ela participou desde a primeira fase da rede. Então, Nazaré, você podia contar como foi a sua participação na Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, de 1990, quando ela foi criada, a 2005? Olá a todos dos Expresso 61 e professora Nair Bicalho, da UNB e da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. É com prazer que a gente faz e parabenizo a professora Nair por essa iniciativa de construir a memória da educação e direitos humanos no Brasil. Acho que isso é uma iniciativa bastante importante para a memória das ações das políticas públicas. Então, em 95, eu não participo das primeiras reuniões da rede, eu já me integro à rede durante o Congresso. O Congresso acontece em 97, né, o primeiro Congresso Brasileiro de Educação e Direitos Humanos. A gente tinha uma conjuntura favorável. No governo do Estado de São Paulo, tinha uma conjugação de o Belisário Santos Dias, o João Benedito, administravam a Secretaria da Cidadania e Justiça, outro administrava a Secretaria da Administração Penitenciária, e nós tínhamos um governo democrático, vamos dizer assim, que favoreceu a política de direitos humanos. Então, com isso, na fundação, a rede, ela toma essa iniciativa de fazer o primeiro congresso da sociedade civil. E aí, também, nesse processo, conta com o apoio do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Justiça, que era o advogado de direitos humanos, Belisário Santos Dias. Nesse momento, a rede, ela tenta, nesse primeiro congresso, reunir experiências do Brasil todo, e aí que eu chego e me integro à rede. Então, nesse processo, a gente vai
E foi aí que eu fui como Comissão de Direitos Humanos, a UFPB, em 89, no processo da Constituinte, a gente tinha feito a discussão sobre a criação, nós criamos em 89 uma comissão dentro da UFPB, e daí a gente vai para o Congresso como Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. A partir desse congresso, logo em seguida ao congresso, tem um encontro de educadores que a rede promove, a gente vai para esse encontro, e durante esse encontro se discute um documento básico que a gente chama documento base da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos para a formação. E daí vai se realizar um conjunto de cursos regionais e que a rede iria, em vários estados do Brasil, fazer ações de formação. Então, eu participo desse encontro de São Paulo, quando ela reúne educadores para a gente discutir esse documento base e discutir essa ação em rede. Então, não era que a rede se deslocava todinha para um estado, não. Nos estados em que a rede tinha articulação, nesses estados havia, o curso era formado por vários membros de vários estados, e aí, quando chegava aquela realização em um determinado estado, havia o apoio total à rede. Então, foi aí que a gente teve esse encontro, esse documento base, e depois a gente vai promover as ações da rede. Então, por exemplo, na UFP, lá na Paraíba, né, eu participava da Comissão de Direitos Humanos e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, nesse momento, a gente vai realizar seminários, cursos, eventos. Como é que a gente envolvia a rede? Tudo que a gente realizava em termos de formação de professores, formação de policiais, formação da sociedade civil, a gente convidava membros da rede brasileira. Então, Vera Candô foi para um curso que eu fiz sobre oficinas pedagógicas em direitos humanos. Vitória Benevides e Fábio Comparato foi para um seminário, Aprendendo e Ensinando a Educação em Direitos Humanos. Professora Margarida Genevois também foi para esse seminário, né, de professores, de policiais militares, professores da rede básica. Então, a gente promovia ações engajadas das nossas entidades de origem, e nessas a gente articulava a rede. Então, a rede vinha junto com a gente. Então, ela, de fato, era a ideia de uma rede. Ela não está no lugar concentrado, ela está em todos os lugares, e ela faz essas pontes. E ela faz pelas mãos, pelos pés e pela luta dos seus protagonistas. Então, se a Comissão de Direitos Humanos, né, na Paraíba, ela pertencia à ação da rede, então ela puxava a rede, daí ela se envolvia em vários eventos. Então, foi nesse período, então, que a gente começou a integrar várias ações de formação de professores, formação de polícias, e por isso que a gente foi trabalhando essa questão da rede. Depois, quando o Nilmário Miranda vai ser ministro dos Direitos Humanos, que ele convida a Margarida Genevois para definir quais são as prioridades para a política de direitos humanos, 2003, Margarida anuncia que era importante dar centralidade à educação em direitos humanos. Estávamos no fim da década, 2003, a década da educação em direitos humanos era 95, 2004, a gente já se encontrava em 2003 e o Brasil não tinha feito o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, Margarida faz essa proposição. Nilmário Miranda, que tinha ido para a Conferência de Viena em 93, representando a sociedade civil, quando volta, também participa do grupo de trabalho que o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, articula para a criação da primeira agenda de direitos humanos. Então, Nilmário, como ministro, entende a emergência. E aí é quando ele solicita a Margarida, né, a indicação de membros para formar um comitê nacional que estava lá indicado nas recomendações das Nações Unidas, quando aprovou a DECA, que nos países que fossem países, né, uniões federadas, que realizassem comitês nacionais para realizar planos nacionais. E é quando o Brasil assume o compromisso que era preciso dar uma centralidade à educação em direitos humanos no ensino formal e não formal, que envolvesse o campo da educação, o campo da segurança e da justiça, o setor de comunicação e mídia, porque era fundamental, né? E os movimentos sociais, porque a educação em direitos humanos ela vem da emergência da sociedade civil, ela surge dentro da sociedade civil. A educação em direitos humanos, como política pública, ela não surge dentro do Estado, ela surge da sociedade em direção ao Estado. Então, por isso que daí a gente vai, então,
compor esse comitê, então vai eu, a professora Naíva, a professora Aida, nós vamos, então, compor um comitê nacional, e durante 2003 até 2018, a gente foi justamente assessorar o governo no sentido de construir um plano, realizar os encontros nos estados, que é a primeira consulta nacional, fizemos essa sistematização, definimos o texto final, aprovamos, fizemos a consulta junto a todos os ministérios para ver o que precisava ainda acrescentar como ação de governo. Ouvimos a sociedade civil, porque em cada estado a gente ouviu setor de mídia, setor de educação básica, setor de educação superior, setor de segurança e justiça, né, e movimentos sociais. E, no final, a gente conseguiu, então, vamos dizer assim, elaborar, né, o texto do Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos, a partir da escuta da sociedade, de modo geral. Né? E isso aí foi um passo importante, porque a proposição veio dessa articulação. Sociedade organizada em redes de direitos humanos, de educação e direitos humanos, e, ao mesmo tempo, órgãos do Estado. Então, dos órgãos do Estado vinha da educação básica, das escolas de polícia, das escolas do Ministério Público, não é? dos conselhos. Então, isso teve essa consulta, foi muito importante. Tá? Então, foi um pouco aí. Então, aí, como rede brasileira, nós estávamos dentro do comitê. Não é que a rede parou um tempo, não. É que nós fomos para dentro do Estado construir a política pública. E aí ficamos, como disse Naí Bicalho, nós ficamos 15 anos construindo, avaliando, monitorando, propondo, acompanhando e até realizando. Fizemos cursos de formação de professores, fizemos eventos nacionais, fizemos congresso interamericano de educação e direitos humanos. Então, nós estávamos com a mão na massa, sim, contribuindo, né, com a democracia, no sentido de fortalecer uma política de educação e direitos humanos. Né? A gente só se retira do comitê quando tem, em 2018 para 2019, é quando a gente se retira do Comitê Nacional da Educação e Direitos Humanos. E aí fomos para os nossos estados, e agora o nosso trabalho como rede é justamente, veja só, então agora nessa reativação da rede, a gente está justamente nos nossos estados, fortalecendo a rede nacional. Então, o tempo todo, como rede, nós estivemos presentes na construção, na implementação da política de educação e direitos humanos. E quando eu vou para a Coordenação Geral da Educação e Direitos Humanos, dentro do Ministério, eu vou com indicação do comitê, vindo da rede. Então, por isso que eu sempre digo que a rede está o tempo todo muito viva. Ela está o tempo todo engajada, inserida. Ela não está de fora, não é? É verdade. Inclusive, Nazaré, o que você acha que foram as principais conquistas dessa primeira fase da Rede Brasileira de Direitos Humanos? Primeiro, a gente identificou, Naí, o que esse Brasil, que é imenso, né? Cada estado da gente é um país da Europa. Né? Então, nós temos não sei quantos países, nós somos um continente, vamos dizer assim, né? Então, nem a gente conhece a gente mesmo. Então, cada estado desse tem experiências que vêm da sociedade civil, que vêm numa área de quilombo, que vêm numa área indígena, tem gente fazendo educação diferenciada indígena, tem gente trabalhando, né? Tem gente trabalhando nas academias de polícia, tem gente trabalhando com movimentos sociais, ou seja, é de uma riqueza, de uma diversidade, de uma pluralidade de experiências que nós não temos a dimensão do que é as várias experiências. Então, era preciso que, de certa forma, a gente identificasse, né? Identificasse o que estava sendo feito. Isso eu acho que a rede foi articulando, juntando, trazendo para se encontrar, se encontrando, trocando experiências. Aí fizemos o jornal, aí teve a rede fez o jornal da rede, que, de certa forma, ia divulgando o que estava se fazendo, não é? Então, isso aí, essa primeira fase foi muito importante nesse sentido, entendeu? De reunir, identificar, convocar para se juntar como um coletivo, né? Nesse congresso e nesses eventos, nesses seminários, pensar na formação, a gente precisava, era 97, a gente precisava
era muito recente a democracia, precisava pensar em ações de formação em rede, articulados. Cada um da gente fazia ações de educação e direitos humanos, mas era preciso também ações em rede. Então, de certa forma, a gente vai um juntando ao outro. Então, a gente ia fazer um evento ou um curso, um chamava o outro, e aí vai fazendo vai costurando a rede, vai tecendo um tecido, vamos dizer assim, brasileiro de educação em direitos humanos. Então, aí a gente vai identificar a experiência que vinha da sociedade civil, que vinha das escolas de polícia, que dentro da universidade, a professora Naí, lá na UNB, criando um núcleo, que é pioneiro, de cultura de paz, aí a gente vai com esse sentimento de uma força, não de indivíduos separados, não de instituições segmentadas, mas de algo que estava em movimento, que fazia parte de uma gestação de uma democracia muito nova, e que era preciso que a gente não ficasse isolados, né, mas que a gente tivesse, né, sempre de mãos atadas juntos e que a gente estivesse construindo junto. E definindo o que era prioridade. E aí a gente começa a fazer, de fato, formação em direitos humanos. A gente vai trabalhar com a sociedade civil, Movimento Nacional de Direitos Humanos, toda a sua rede de entidades. Como universidade, a gente vai fazer um conjunto de ações de extensão universitária, né? Vamos tecendo, vamos incluindo disciplinas de direitos humanos, vamos construindo núcleos, observatórios, comissões. Então, a gente vai nesse movimento, entendeu, Naí? Eu acho que essa primeira etapa foi quem é o Brasil, o que tem no Brasil de experiências, quem está fazendo o quê, e vamos começar as primeiras ações de formação, vamos pensar isso de forma conjunta, vamos articulando em conjunto. Eu acho que eu vejo um pouco por aí, entendeu? Antes do Estado ter uma política de Estado, de governo. A gente, da sociedade, a gente foi costurando isso. Nós da sociedade e nós da universidade. Nos juntamos e fomos costurando. E as universidades tiveram um papel muito importante, né, Nazaré? Você foi pró-reitora de extensão muito tempo, teve muitas conquistas, né, na área dos direitos humanos, né, nos programas da extensão universitária brasileira. Você podia contar um pouco para a gente essa experiência rica que você vivenciou? Nossas universidades públicas, elas viveram durante o período autoritário tempos de restrição de liberdades, de violência institucional, e nossas universidades, na década de 60, elas tinham já algumas experiências inovadoras de extensão, com a área rural, com movimento, alfabetização de jovens e adultos, né? Tinha já experiências. Mas quando vem o período da ditadura militar, a extensão ela sofre um processo, porque a universidade tem a reforma da educação superior, tem o fechamento da participação, a censura aos professores, não é? Os decretos proibindo a participação e as manifestações políticas. Então, nós passamos um período, né, foram 21 anos, né, com o adicional número 5, nós tivemos uma censura terrível às liberdades. Então, isso aí é mais... Na década de 70 para 80, quando a gente vai começando a fazer as lutas pela transição, que era a luta pelo movimento pela anistia, criar os comitês brasileiros pela anistia, se engajar nas primeiras comissões municipais ou centros de defesa. Na Paraíba foi centro de defesa, mas São Paulo foi comissões municipais, Brasília foi comissões municipais, Pernambuco foi comissões municipais. Então, a gente ia também emergindo no lado da sociedade civil, experiências focadas na defesa dos direitos humanos. Era tempo restrito, né? Educação em direitos humanos nesses tempos era muito mais a denúncia, o dossiê, ouvir as vítimas, era acolher e ser solidário a essas vítimas. Então, isso era uma educação em direitos humanos focada no enfrentamento a um Estado bastante autoritário e arbitrário, né? Mas, então, essas experiências elas vão surgindo dentro da sociedade civil devagarinho, mas quando a gente vai chegando em 74, 75, 76, o movimento operário vai para as ruas, os movimentos populares começam a emergir, né? E nós, da universidade, vamos começando a fazer as pontes. Então, pelo menos na minha universidade, a gente vai ver o quê? Professores que vão se engajar com o movimento de ecologia e criar a Associação Paraibana de Amigos da Natureza. Professores que vão se engajar com a luta do campo, porque na Paraíba
o Centro de Defesa de Direitos Humanos é muito forte, focado na questão agrária, porque a violência dos anos 60, 70 no campo foi terrível, então havia também professores que se engajavam com o movimento das mulheres trabalhadoras do Brejo, os centros de defesa da Arquidiocese no Brejo, SEDUP, Serviço de Educação Popular do Brejo. Então, a partir dessas vivências da extensão, de professores da extensão, com o movimento indígena, com o movimento camponês, com o movimento feminista, com o movimento ecológico, então nós vamos criando projetos de extensão que iam, né, tratando de direitos indígenas, direito das mulheres. Então, as primeiras entidades feministas que enfrentaram a violência contra a mulher é em 1976, na Paraíba. Então, para você ver, quer dizer, eu mapeei quem eram os professores que estavam nessas entidades, uma coisa que chamou a atenção é isso. Então, por isso que eu afirmo que os direitos humanos, ele entrou na universidade pela extensão, pela relação com a sociedade, foi na relação com a sociedade civil, foi na vinculação da gente com a sociedade civil, que a gente foi encaixando-se, enxergando-se e participando desse processo, né, discutindo o que era a luta pelo ambiente, luta agrária, luta das mulheres, luta indígena. E aí, com essa experiência extensionista, dentro da universidade vai acontecendo algo inovador, que são os núcleos, que são as comissões, que são os núcleos que vão trabalhar essa questão indígena, que são os núcleos que vão trabalhar a questão étnico-racial, que são os núcleos que vão começar a trabalhar violência policial, que vai pesquisar violência policial. Então, as questões que estavam emergindo na sociedade vinham pela extensão para dentro, e daí a gente ia começar a produzir pesquisas, escrever livros, fazer manuais, documentos. Aí a gente começa a pensar nos cursos de extensão, projetos de extensão em direitos humanos. Aí, quando chega nos anos 90, que o Fórum Nacional de Pró-Reitores, que vinha da década de 70 na luta pela democracia, esse fórum ele congrega pró-reitores do Brasil todo para discutir uma proposta de extensão universitária. E quando eles elaboram o Plano Nacional de Extensão, eles mapeiam, eles, o que tem de extensão nas universidades. E é desse mapeamento que direitos humanos passa a ser um eixo do Plano Nacional de Extensão. Então, para vocês verem que só foi incluído os direitos humanos como eixo na extensão universitária porque nós tínhamos uma experiência. O UNB é pioneira no direito achado na rua. Então, assim como a UNB, o pessoal da UFMG, né, cada universidade pública que tinha uma forte atuação na extensão universitária, ela vai ter um protagonismo nessa questão de criar comissões, núcleos, observatórios de direitos humanos, né? Então, por isso que, de certa forma, a gente vai fazendo essa ponta. A extensão, ela traz para dentro, a gente vai pesquisar a sociedade, a gente vai intervir na sociedade, e essa experiência vai alterar a nossa forma de fazer a pesquisa, a nossa forma de estudar. Aí, quando a gente começa a inventar, baseado na década, disciplinas, era preciso trabalhar na educação inicial. Aí criamos experiências de educação inicial, colocando disciplinas. Primeiro nos cursos de serviço social, de direito, de relações internacionais. Hoje a gente já tem em comunicação, em agroindústria, em psicologia, em filosofia. Então, foi uma construção, vamos dizer assim, né? Aí tinha demanda, ou seja, nós tínhamos uma política nacional de direitos humanos, e era preciso trabalhar a formação continuada. A gente tinha que pegar o professor que já estava na escola para tratar do plano nacional, a gente tinha que trabalhar a polícia, então a gente foi de foco para dentro da educação continuada. E aí, por isso que a gente teve o apoio do MEC, aí teve também que foi no sentido da gente pensar formação de professores, formação de movimentos sociais, formação de academias de polícia, fomos trabalhar com a academia penitenciária, com delegacia das mulheres. E aí, mas por quê? Porque a gente entendia que a política pública ela avança mais do que os currículos, do que as diretrizes curriculares. Então, a gente tinha uma demanda da sociedade muito forte, que era trabalhar a formação em direitos humanos, já quem estava na atuação profissional, e por isso que a gente teve uma expansão das ações extensionistas via cursos de extensão, curso de aperfeiçoamento, curso de especialização, né? Os mestrados, a gente só vai ter os mestrados em direitos humanos quando a Fundação FOI, em 2004, lança o edital.
que era para apoiar os primeiros mestrados de Direitos Humanos. E depois a gente entendeu que o eixo, que Direitos Humanos devia ser uma área interdisciplinar, multi-interdisciplinar. Então, é quando a UNB se junta com a FG, com a FPB, o FPE, né? E Pará já tinha dentro do primeiro, e a gente vai pensar uma proposta de mestrado interdisciplinar. Então, nós construímos e reivindicamos e conquistamos a área de direitos humanos na CAPES como área interdisciplinar. Foram essas universidades que foram pioneiras na ação de extensão, que foram pioneiras na ação de formação de professores, que vão justamente protagonizar a pós-graduação em direitos humanos. E aí nós conquistamos, hoje nós temos direitos humanos como área intermultidisciplinar na CAPES. Foi uma conquista, não foi uma data, né? Foi uma conquista, luta, né, Naí? É, então, uma grande luta. Não é? Também, né? E só fizemos isso. Da CAPES, né? Isso, para sensibilizar, né, o presidente. Teve toda uma conquista. Com o ministro Paulo Vanucci, né? Isso. Que acompanhou com o comitê, né? Foi muito importante. Isso. Mas, e para entrar na educação, né? O Paulo Vanucci diz, olha, nós tínhamos um plano nacional de 2003, a gente já estava em 2012. E aí, quando o doutor Paulo Vanucci diz, né, é preciso que entre na escola, é preciso que seja tratado na educação formal de uma forma mais com prioridade. Então, era preciso a sensibilização junto ao Conselho Nacional da Educação, e aí, como Naí lembrou aí, né, é quando o comitê vai sensibilizar, dialogar, e conseguimos, então, que o Conselho Nacional da Educação aprovasse por unanimidade as diretrizes nacionais para que o sistema de ensino, educação básica e superior, de fato, inserisse a educação em direitos humanos. Então, para você ver que é uma história de conquista, uma história de vários sujeitos, várias vozes, vários personagens, né, dos movimentos identitários, movimentos populares, movimentos, né, que tratam a questão dos direitos sociais e econômicos culturais, ou seja, esse campo dos direitos humanos, ele é de uma forma, ele tem uma multiplicidade de demandas e formação, por isso que ele é tão rico e tão importante. Né? Então, mas a Universidade Federal da Paraíba, ela foi uma pioneira em criar a Comissão de Direitos Humanos, né? E depois essa comissão propôs a criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos na Paraíba, né? Você podia contar um pouco como foi esse processo? Então, anos 80, a gente sabe que no Brasil, depois dos anos 70, que foram difíceis no sentido de conquistar a transição, né? A anistia, no começo se dizia em 74, aqui não haverá anistia, e as mães e os estudantes foram para as ruas e forçaram a barra, e engajaram, e se transformou um movimento belíssimo, e se conquistou a anistia, mesmo que parcial, mesmo que autoanistia, como diz os nossos professores da UAB, mas a gente trouxe de volta para casa os nossos exilados. E com a volta dos exilados, a gente vai avançar no processo da democratização. Mas quando chega, então, com a Constituição, que a gente, dentro da Constituição, nesse processo da década de 80, fomos para dentro da Constituição. Então, a UFPB não foi diferente. Então, durante o processo da Constituinte, a UFPB promoveu vários encontros no Estado para discutir a Constituinte. Nesse movimento, se entendeu a importância da gente criar uma Comissão de Direitos Humanos. Né? E aí é quando se cria essa Comissão de Direitos Humanos. E na Constituinte da Paraíba, se conseguiu aprovar nas resoluções transitórias a criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, ou seja, no clima da redemocratização, no clima da escrita da Carta de Direitos, que era a Carta Democrática, né, havia, então, essa proposição, era preciso criar um órgão também de defesa. Então, a gente tinha a nossa comissão de 89 e o Conselho, que foi logo em seguida, 2 anos depois. Então, a gente vai ter... Então, já ia sendo construído como uma determinada cultura política, havia um tempo de luta pela democracia e era preciso consolidar esse processo democrático. Então, para isso, era preciso também um conselho de defesa. E aí, nós da universidade vamos então, construir a proposta do conselho. Foi por lei, fizemos sessões com a Assembleia, não foi por decreto-lei, foi por lei, né? Nosso conselho, os presidentes são eleitos, a nossa lei
ela não permite que a gente seja eleito entre os pares, né? E ela também cria uma coisa que incomoda muito o poder público, que é que lá nós colocamos que a qualquer hora do dia e da noite o Conselho pode inspecionar qualquer repartição pública. Isso incomoda muito, porque muitas vezes a gente precisa inspecionar como atividade pública, como órgão de controle social, inspecionar certos lugares que são mais fechados e restritos ao olhar da mídia, ao olhar da sociedade civil, e isso... Mas o fato da gente ter feito uma lei, discutindo, debatendo com a Assembleia, isso deu ao Conselho um protagonismo muito importante, né? Então, é desse Conselho, então, estadual, junto com o de São Paulo, foi mais ou menos no mesmo tempo, então, que a gente vai, então, como o Conselho envolvia polícia, Ministério Público, sociedade civil, universidades, então, era uma pluralidade que havia possibilidade para a gente. Então, foi daí, dessa experiência do Conselho, que a gente vai para dentro das academias, academia de polícia, academia penitenciária, escola de magistratura, escola de Ministério Público, e aí, veja só como foi importante o Conselho, o fato desses órgãos estar dentro do Conselho e o fato de ter esse diálogo interno. Aí, daí, a gente começa a realizar as primeiras disciplinas de direitos humanos nas academias, não é? Em relação, isso aí foi uma das atividades. Outra atividade importante eram os conflitos. Como a gente tem um Estado agrário bastante acirrado com conflitos agrários, então a gente tinha uma demanda permanente de conflitos agrários, conflitos indígenas, problema da terra indígena. Então, aí a gente tinha também outra grande demanda no Conselho, que era as mediações, né? Enfrentar situações de crise já instaladas, gerenciamento de crise, locais, espaços ocupados, porque os movimentos estavam denunciando, né, desapropriação de área com uso da violência. Então, a gente teve um trabalho também muito forte então, visitar áreas de conflito, acompanhar as áreas de conflito, mediar esse trabalho do conflito com os órgãos, né, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o governo do Estado. Então, esse trabalho de mediação também foi muito forte, né, nessa questão. Então, uma hora era com o índio, outra hora era com o Pastoral da Terra, outra hora com o MST, outra hora era com prisões, outra hora era com... até as prisões dos policiais, a gente foi demandar durante a greve da polícia, nós também acompanhamos e intervimos para que o governador abrisse o canal de diálogo com os policiais em greve, e conquistamos que o governador abrisse o processo de diálogo. Então tudo isso, assim, então, de certa forma, o Conselho, ele teve esse papel muito importante, que eu acho que, numa democracia, né, é fundamental que as polícias saibam que você não tem que resolver conflitos, né, sociais e coletivos na base da violência, mas sim na base do diálogo, né, na base sentar os órgãos da democracia numa mesa e pensar ações de políticas públicas para enfrentar aquele processo que está acontecendo em determinadas áreas. E não simplesmente jogar cães, bomba de gás lacrimogêneo e meter violência contra a sociedade. Não, é dessa forma que resolve, numa democracia, a mediação de conflitos. Então, por isso que a gente teve a preocupação, então, com esse trabalho. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, o professor Luciano Maia era procurador e foi presidente um período, eu fui presidente outro período também, e nessas fases a gente teve essa atuação muito forte, o Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual e a gente mediando os conflitos. Então, isso aí foi uma experiência muito exitosa, assim, entendeu? Acho que foi uma das coisas que eu aprendi mais. Eu sempre digo assim, eu dou aula de direitos humanos, mas é porque eu vivenciei situações de violações de direitos humanos. Eu não dou aula de direitos humanos porque eu li um livro, eu dou aula de direitos humanos porque eu vivi uma experiência, né? E nessa vida, né, passei noite de Natal em presídio, a noite toda em claro, para poder tentar resolver uma situação para que não entrasse cães nem bombas, porque a gente sabia que na hora que entra bomba e cães é execução. Então, esses momentos são os momentos mais difíceis, não é fácil, são muito extensos, e a gente aprende, e a gente só consegue fazer essa mediação porque, junto no Conselho, nós tínhamos OAB, nós tínhamos Ministério Público, nós tínhamos Defensoria Pública, nós tínhamos Universidade, e é por isso que eu acho que congrega uma ação de defesa, entendeu? E nessas ações a gente vai ver que precisa fazer a defesa, precisa acompanhar os índios na Polícia Federal, precisa
conseguir advogados populares para advogar em favor dessas comunidades. Então, é daí que a gente vai enfrentando a realidade do Estado, viu? Como é que os índios estão vivendo, ameaçados, como é que a área de assentamento X lá está enfrentando isso, como que o quilombo X está recebendo ameaças, como é que as delegacias das mulheres estão atendendo a... Então, é dessa experiência, então, que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo, e isso aí foi muito importante para que a gente pudesse, vamos dizer assim, encher o sentido, né, do que é educar em direitos humanos, né? Porque a educação em direitos humanos, ela está fortemente... Eu sempre digo para meus alunos da extensão universitária, não é chegar nos índios e dizer quais são os direitos dos índios e vir voltar para casa. Pelo contrário, a gente vai, dialoga com eles as situações concretas que eles estão vivendo, as ameaças que eles estão vivendo, as negações de direitos, aí a gente diz a eles o que fazer, e nesse o que fazer, aí, né, aí nós temos uma lista, aí o compromisso não é um cursozinho provisório, o compromisso é permanente, o compromisso com a pastoral carcerária, o compromisso com as áreas indígenas tem que ser permanente, por isso que a extensão, ela é uma ação permanente, não são ações pontuais, né? Geralmente você vê que quanto tempo a professora Naibe Calho não está junto do núcleo da cultura de paz? Nunca parou, nem se aposentar, eu quero ver. Mais de 30 anos. Olha aí, tá vendo? Mais de 30 então, anos. É a extensão que faz esse... a extensão, ela agrega, ela soma a pesquisa, a intervenção com a investigação, e aí a gente tem que educar os alunos para isso. Então, o aluno de direito vai com a gente para os índios, eles vão felizes da vida, eles vão, dançam toré, dão a aula, preparam um PowerPoint, aí quando termina, professora, está tudo pronto. Eu disse, não, agora é que começou. Agora, meu filho, agora é que você vai saber quantos índios tiveram negado a aposentadoria, como é que a gente vai levar os processos dos índios para a Justiça Federal, como é que a gente vai... Agora é que começa a costura, né? Então, por isso que a extensão ele tem esse papel, você sabe, né? Acho que é muito importante esse trabalho. E a universidade apoiou o conselho, porque os conselhos, os governos, eles não tinham no começo aquela cultura política de que o conselho não tinha estrutura, entendeu, minha gente? Era criado por lei, mas não tinha eles tiram uma sede física, mas não tinha estrutura. Então, de certa forma, os estudantes da universidade vão para dentro do conselho também, vão aprender, né? Vão pesquisar, vão fazer monografias, dissertações, teses, e aí, dessa relação, a gente aprende e ensina direitos humanos, né? É um pouco disso aí, Naí. Essa troca, né? Teoria e prática, né? As universidades têm prática, né? Sim, João. Exatamente. Né? Isso que eu me referia. Educação em direitos humanos é teoria e é prática, né? Isso. Exatamente. Um envolvimento e um compromisso que os nossos alunos devem despertar, né, diante dos grupos vulneráveis que nós trabalhamos nos nossos projetos. Então, os mais diferentes projetos aqui na UNB, nós temos as promotoras legais populares, que é um projeto já bem antigo, né, que tem avançado bastante, não é? E temos o projeto Estudar em Paz, que é mediação de conflitos nas escolas. Enfim, as universidades têm essa parceria concreta, né, com as instituições públicas, com a sociedade civil, com os grupos vulneráveis. E é uma atividade longa, né? Ela não é provisória, ela não é transitória. E ela antecipa o Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos, ela antecipa o Programa Nacional de Direitos Humanos. As universidades, elas têm um compromisso permanente com o tema da democracia e dos direitos humanos. Elas antecipam a política pública. Quando vem a política pública, as universidades vão para frente, vão trabalhar junto, né? Tem esses momentos de retrocesso, a universidade continua tentando fazer alguma coisa, as universidades não estão paradas, não é? Não, a UNB mesmo criou o Conselho de Direitos Humanos e instituiu uma política de direitos humanos, não é? Olha aí. E agora nós vamos também começar um projeto de mediação de conflitos, né, junto à comunidade universitária. Né? E mesmo nesse contexto,
né, que não favorece nenhuma política de direitos humanos, né? Mas nós estamos avançando, porque a nossa reitora, a Márcia Abrão, é muito democrática e é uma defensora de direitos humanos. Então, a gente consegue avançar, apesar do contexto histórico, social, político desse país. Isso. Nazaré, estamos dando aula, estamos dando disciplina de direitos humanos, estamos fazendo mestrado em direitos humanos, estamos fazendo pesquisa em direitos humanos com ou sem apoio, não é? Estamos fazendo projeto de extensão, então seguimos estamos na vivos. Resistência democrática. Né? Isso, Eu estou perguntando a você sobre os movimentos sociais. Né? Qual é a contribuição deles para a educação de direitos humanos? Desde sempre, né? Porque eles estão muito presentes nesse trabalho de formação. O que você nos diz? Olha, a gente aprende direitos humanos com os movimentos sociais, né? Porque a gente vê assim, por exemplo, aqui na Paraíba mesmo, na década de 70, 80, a gente... eu fui entrevistar vários professores mais antigos nessa luta, né? Os professores que foram do Comitê Brasileiro pela Anistia, professores que começaram as primeiras extensões de educação popular com movimentos agrários, e em todos nessa inserção com os movimentos, a professora Paula Francinetti, que se engajou na luta meio ambiente, na Paraíba, para vocês verem, tem uma lei que não pode construir prédios acima de 3 andares na beira-mar. Isso foi uma luta do movimento ambiental. Nós fechamos uma empresa que fazia a pesca da baleia, se matava por noite 3 a 4 baleias, e se esquartejavam as baleias por noite, 3 a 4 baleias. E o movimento ambientalista conseguiu encerrar essa empresa japonesa nas águas de Japaribe. As baleias vinham justamente para procriar, minha gente, e elas eram esquartejadas. Vocês verem que terrível, quer dizer, então, é terrível, um negócio que a gente, eu fui do tempo que eu fiz baleia de papelão para fazer manifestação, porque eu andava debaixo da baleia de papelão, nos movimentos, na rua, nos manifestos. Eu debaixo da baleia, para cima e para baixo. Então, quer dizer, vocês vão ver, então, essa experiência do movimento agrário, movimento de mulheres, né? As primeiras delegacias das mulheres, as primeiras entidades feministas que foram enfrentar o problema, né, da violência doméstica, quer dizer, sem essa força coletiva, com competência para resistência, para articular, para congregar forças, para começar a realizar as primeiras ações não formais. Tudo isso foi a escola da gente, foi a nossa escola. Isso é que é, não é? E desse processo surgiu várias experiências de educação popular que trabalhava, por exemplo, movimento de oposição no campo. Tinha as greves no campo na década de 80, 81, 82, 83, mas tinha também as formações políticas, né? No urbano, nós tínhamos os cursos de ética e política, que era agregado pelo o pessoal da Teologia da Libertação. Tinha estudantes universitários, tinha professores universitários engajados. Então, de certa forma, nessa vivência, né, nessas lutas, seja luta popular, luta sindical, seja pela anistia, seja pelo... Foi criando foi aprendendo e fazendo a questão dos direitos humanos. Aí, quando chega a Constituinte, a tarefa era outra, a gente já tinha chegado à instalação do Estado Democrático de Direito, mas agora a gente tinha que trabalhar com heranças terríveis, né? 388 anos de racismo, de escravidão, que a gente até hoje a gente, né, não sabe lidar com o nosso racismo, até hoje a gente fica, né? Toda semana a gente vê um caso de racismo na televisão, nos programas, toda semana tem forças de segurança violentando pessoas porque eram negras, porque eram suspeito porque é pobre, porque é negro, né? Se atira sem saber nem quem é, porque é pobre, porque é negro, porque é índio, né? Então, essas heranças que a gente trabalha, e a gente precisa trabalhar isso no campo da educação, né? Então, por isso que a gente hoje, aquilo que a gente lá atrás, a gente trabalhava mais o enfrentamento às violações imediatas, né? Hoje a gente tem núcleos na universidade trabalhando, os NEABs da vida, que trabalham a educação
quilombola, educação indígena, nós temos núcleo de estudo das mulheres, que vão trabalhar questões de gênero, nós temos núcleo de terceira idade. Então, hoje, essas vozes, elas ampliaram, né? E hoje elas proliferaram mais formas organizativas dentro da universidade. Então, hoje eu vejo o pessoal trabalhando na questão ambiental, questão do idoso, questão da pessoa com deficiência, mulheres, né? Mas tem vamos dizer assim, tem pessoas escrevendo, pesquisando, intervindo mais sobre as questões identitárias, as questões populares e as questões centrais. Hoje a universidade está vivendo esse momento. Aí, quando o Estado institui o Programa Nacional de Direitos Humanos e que o governo brasileiro vai ter uma política de Estado e não de governo, quando a gente vai atravessando Fernando Henrique, Lula, Dilma, que a gente vai tendo o Programa Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3, então o Estado passa a abrir os editais públicos e as universidades vão se engajando, né, nos editais para fazer programas de formação de professores, material didático, né, fortalecer cursos de especialização, e aí nós vamos agregar toda essa força. Então, nós vamos também executar políticas públicas, na hora que a gente abre os editais e a gente vai fazer educação em direitos humanos. Então, por isso que eu acho que o papel da universidade aí é muito importante nesse sentido, sabe, Naí? E o Fórum de Pró-Reitores foi muito importante, porque quando chega em 2003, que a gente vai ao governo e a gente diz, nós temos proposições, nós queremos um Programa Nacional de Extensão, nós queremos que nesse programa, nesse edital do PROESTE, a gente quer que os eixos dos direitos humanos estejam aqui, a questão do direito à memória e à verdade, a violência contra a mulher, direitos da criança e adolescente, educação indígena diferenciada. Então, a gente foi pautando, propondo e conquistando que o tema dos direitos humanos entrasse dentro do Programa Nacional de Extensão. Então, era muito importante. Então, o PROESTE, o Programa Nacional de Extensão, foi uma conquista do Fórum. E outra coisa importante é que o Fórum passou a ser ouvido pelo governo. Então, era para realizar uma ação importante, então o governo dizia assim, vamos fazer uma ação em rede, por exemplo, exploração sexual infanto-juvenil, né? Nós tínhamos a professora da UNB, que foi parte da gestão pública, e ela convocou... Maria Lúcia Leal. Isso, Maria Lúcia Leal. E ela convocou o fórum e disse, vamos fazer uma ação em rede. Então, não era mais uma ação pontual de uma universidade aqui, outra acolá. Não, vamos pensar em rede, vamos agir em rede, vamos pensar uma política pública mais integrativa. Então, nesse sentido, o Fórum de Pró-Reitor de Extensão, ele teve um papel muito importante nesse sentido. Quando o MEC foi criar os editais para a formação de professores, chamou o Fórum, e nós fomos para lá, e foi quando a gente fez, aquele curso que a UNB também teve junto com a gente, que foi a Rede Brasileira, a Rede Brasil, né, que eram 25 universidades, a gente reuniu 25 universidades, e nós, 25 universidades, realizamos ações em rede. Ao mesmo tempo, no Brasil, em todos os estados da federação, nós estávamos formando professores da rede básica de ensino para a educação e direitos humanos. Então, tudo isso é ação em rede. Então, de certa forma, o Ministério da Educação reconhecia o papel do Fórum de Pró-Reitores de Extensão e pensava com a gente ações integradas. E a gente ia para dentro do governo para implementar políticas de Estado. Porque a gente entendia que era preciso a universidade tem a missão da formação, da pesquisa e da extensão, e aí a gente tinha que fazer a nossa parte também desse processo. Né? Nós só fomos interrompidos no governo Temer, quando nós tínhamos 96 cursos à distância de educação em direitos humanos, e quando o governo Temer baixou o edital só para 4 cursos, e daí, de lá para cá, não teve mais nenhum curso. Ou seja, a gente teve uma interrupção, né, da política de educação em direitos humanos. Mas até enquanto a política estava ativa, né, as universidades públicas brasileiras, principalmente as federais e as estaduais, elas estavam todas engajadas e atuando na formação para a educação em direitos humanos. Né? E a política da memória, justiça e verdade? Como é que você vê esse campo da educação e direitos humanos, né, a partir das universidades e mesmo junto à sociedade civil? Bom,
nós tínhamos professores que tinham tido passado a experiência dos comitês pela anistia. Nós tínhamos professores que tinham sido, né, que tinham passado pela experiência da repressão, vamos dizer assim, né? Então, quando nós vamos ter a criação da Comissão Nacional da Verdade, que com a Comissão Nacional vai surgir as comissões estaduais e municipais, então a gente é convocado para compor as comissões. Então, eles vão mapear. Então, no caso da Paraíba, do nosso núcleo, a gente tem um trabalho, porque nós tivemos durante muito tempo o material do DOPS, que ficou sob a guarda do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E depois ele ficou sob a nossa guarda. Então, nós tínhamos já um trabalho de higienização, organização, mapeamento, e a gente já tinha projeto de extensão, que era, todo mês a gente tinha seminários com professores, alunos, servidores que tinham sido perseguidos durante a ditadura militar. Então, quando vem a Comissão da Verdade, a gente já tinha um projeto de extensão, a gente já tinha 27 vídeos produzidos com ex-professores, ex-servidores e ex-estudantes perseguidos. Porque a UFB ela tinha uma comissão de anistia. Em 1999, o nosso reitor ele criou uma comissão de anistia. Quando fez 20 anos da lei de anistia, ele criou uma comissão de anistia. E essa comissão ela começou a mapear quem tinha sido perseguido, atrás de documentações, essas questões para o pessoal ter direito à reparação. E aí a universidade faz um pedido de retratação. Tem um livro, A Retratação Institucional, pedido de desculpas da universidade aos estudantes e professores que foram perseguidos pelo decreto 477, que foram expulsos. E a universidade faz uma retratação, pedindo desculpas. Então, então você vê que é a extensão, né? A gente já fazia extensão e pesquisa junto. Aí, quando vem a Comissão da Verdade, esses professores que tinham essa experiência vão estar dentro da Comissão da Verdade. Então, vão continuar. Quando terminar a Comissão da Verdade, que a gente entrega os relatórios à estadual municipal, a gente continua na memória da verdade. Ou seja, a gente entra na política pública, mas a gente, antes da ação, né, porque é conjuntural as ações de governo, um governo é aberto, outro governo é mais fechado, então terminou a Comissão Estadual da Verdade, entregamos relatório. A professora Lúcia Guerra agora está no Memorial da Democracia. Eu estou no Memorial das Lutas Camponesas. Se prestar atenção, nenhum de nós largou a bandeira. Estamos todos com a bandeira pendurada. Agora mesmo nós estamos fazendo uma formação para professores do rural da área das Ligas Camponesas. E a professora Lúcia Guerra está estruturando o Memorial da Democracia. Então, para vocês verem que... Né, então, quem é da extensão nunca larga, porque a demanda é permanente, entendeu? Então esse aqui é a vantagem. Então, o fórum ele teve esse papel também, porque a gente trabalhava em rede. Então, quando a rede brasileira, agora, nesse processo de reativação da rede, que a gente vai, né, identificar nos estados as experiências em educação e direitos humanos, a gente vai necessariamente encontrar professores extensionistas, núcleos de direitos humanos, comissões de direitos humanos, né, e vamos encontrar as experiências de educação e direitos humanos, que foram gestadas desde a década de 70, 80, 90, e depois nos governos, né, de 2003 a 2016, né, quando a gente teve uma política de Estado em direitos humanos, né? Então, por isso que foi importante, Naí. Então, e para finalizar, me diz quais as perspectivas que você está tendo do desdobramento, né, das atividades da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos nos próximos anos? Olha, articulando com a questão anterior, nessa parte da memória e da verdade, a gente precisa manter vivo essa relação das universidades com o Memorial da Resistência de São Paulo, que tem uma ação importantíssima da questão para a memória, Instituto Herzog, Institutos de Memória. Então, há uma articulação, então é importante a gente ter alguns eixos centrais. Para a democracia brasileira, é fundamental que o eixo Memória e Verdade não seja um eixo pontual, mas que seja um eixo permanente. É como a questão da memória da escravidão. Deveria ser um tema permanente dos direitos humanos, porque a gente não pode esquecer os momentos mais prolongados de grande violência no Brasil, que foi a escravidão e que são os estados de exceção, né, que pega Vargas e pega 64.
Essas duas coisas são muito marcantes no Brasil, que a gente precisa colocar como eixo permanente. Então, por isso que é importante esse diálogo com os sítios de memória, com os familiares mortos desaparecidos, com os institutos que realizam isso, fazendo essa ponte entre quem pesquisa, quem intervém, quem... Né? O tema da memória ele precisa continuar. A Comissão Nacional da Verdade ela fez uma parte, mas ela não... Tem muita coisa ainda a se continuar a pesquisar. Então, a rede ela pode trabalhar... O tema da formação de professores. Nós, com a década, a gente tinha um grande desafio que era da centralidade da educação em direitos humanos. Era preciso diálogo com os estados e municípios. Então, é muito importante que nessa articulação da rede brasileira, a gente faça essa ponte em cada estado com a rede de ensino, né? Básica e superior. Tanto a gente tem o eixo de trabalhar com a educação básica, como a questão da educação superior. O que nós vamos fazer para ampliar o diálogo por dentro das universidades, né? Como a gente vai, nessa comissão, esse núcleo de articulação dos estados da rede brasileira, como é que a gente vai fomentar esse diálogo, né? Universidades privadas, públicas, que núcleos tem nessas universidades, que já está fazendo o que é que a gente pode pensar em articulação em rede, que ações a gente vai poder realizar com o Estado ou com o município. Se a gente não está conseguindo no plano federal, a gente precisa pensar as conjunturas estaduais, municipais e regionais, né? É muito importante, por exemplo, na região Nordeste, né, que nós temos mais de um governo de linha democrática popular. Por que não pensar uma ação em rede, né? De formação... Priorizar, né, Nazaré? Priorizar, a centralidade, sabe? Porque a gente sabe, como você diz, o tempo de governo é muito rápido. Se você permanece 4 anos e você consegue ainda ser reeleito, ainda são 8 anos. E mesmo assim, para a política pública, 8 anos é muito pouco. A gente viu, né, Nayá, a gente ficou 15 anos lutando para... e a gente tinha momentos que a gente ia, tinha momentos que recuava, e a gente... Né? E como na bandeira dos direitos humanos, a violência vem na frente, então tudo que vem no campo dos direitos humanos é emergência. Violência contra a mulher, violência contra os índios, violência contra os defensores ameaçados de morte, tudo é acudir pessoas que estão enfrentando a dor. Não tem tempo para falar de educação em direitos humanos. Então, é como se a dor fica na frente da cultura. Então, por isso que é uma dissonância terrível. Quando você vai para o conselho, só chega todo dia demanda de violência. Quando você diz, vamos fazer o curso, vamos fazer o seminário, aí chega a emergência na frente. Então, é como se a gente não tivesse tempo de cuidar do futuro. É como se a gente só pensasse no aqui e agora. Corre para acudir o povo que está ameaçado de morte, corre para não sei o quê, corre. E aí, por isso que precisa o diálogo com a universidade, com as entidades, né, para a gente pensar uma ação de formação. Então, a gente precisa pensar políticas de formação, sim, permanentes, né, por dentro da universidade e focar na educação básica, tem que ser prioridade a educação básica. Verdade. Não é? Mas a gente também não pode esquecer que se a gente não tem também um trabalho com as entidades, com os sindicatos, né, eu acho muito importante dialogar com sindicatos e professores, associações de professores, e também, nesse retrocesso político, a gente vê também como os movimentos sociais, as entidades, precisam estarem o tempo todo acesos, porque em tempos de resistência é preciso, a luz tem que estar acesa o tempo todo, né, gente? A gente não pode deixar de permanecer discutindo. O Movimento Nacional de Direitos Humanos não pode deixar de discutir, né? Por exemplo, antigamente a gente via muitos cursos mecanismo, como entrar no mecanismo de proteção internacional, como denunciar o Brasil nas Nações Unidas. O MNDH, durante muito tempo, fazia isso, formações de finais de semana, para ensinar as entidades a como denunciar o Brasil. Parece que a gente está voltando a essa geração, que a gente precisa, de novo, voltar a denunciar o Brasil na corte. Vamos, de novo, voltar a fazer cursos de como denunciar o Brasil. Como preparar um dossiê, como... Né? E pior, que antes a gente tinha uma rede de advogados populares, agora a gente precisa, porque todo dia tem gente ameaçada, todo dia a gente precisa de advogados populares. Então, precisa também reativar a rede
a rede de advogados populares do Brasil, né? Que foi muito ativa. Né? Renato. Ela é muito atuante, né? E ela tem ajudado os movimentos sociais nos seus conflitos, nas violências que sofrem, né? E as AJUPs dentro da universidade, né? Tem as AJUPs, as universidades, que são os estudantes de direito que atuam, né, nesse campo de conflito dos grupos vulneráveis. Né? Aqui na UNB, a nossa AJUP é muito ativa e o professor Zé Geraldo Souza Júnior, com o Direito Achado na Rua, sempre teve uma posição protagonista. Né? Nós temos aqui a Tele Brasília, que era uma favela da cidade, que o governador queria eliminar, né? Erradicar. E, através do trabalho da universidade, junto com os moradores, eles conseguiram manter este bairro, né? Hoje é um bairro da cidade, né? Com o direito de posse da terra. Então, foi uma ampla vitória. Então, as universidades realmente têm essa importância, e eu vou agradecer aqui a presença da minha querida colega Nazaré Zenaide, que tem essa linda, rica trajetória, né? Corajosa, né? Até uma ocasião em que inspecionava prisões, ficou presa, né, Nazaré? Passei na pele também. Dentro da prisão por umas horas. Ficamos 5 horas, agora ficamos 5 horas sem poder sair, tudo preso dentro de uma sala, com uns 30 homens ao redor da gente, tudo vestido de preto, e disseram assim, você só sai daqui com algema e para a delegacia. Aí comecei a querer ter, na hora, um problema de respiratório, comecei a entrar em pânico, aí eu disse, respira, Nazaré, respira. Aí eu digo, não sai daqui, não. Se vocês segurarem aqui 5 horas, vocês vão esperar mais 5 horas, porque eu só saio daqui com o Ministério Público. Aí, com pouco tempo, chegou o Ministério Público, com a Polícia Federal, e nos tirou de lá. Mas, para vocês verem, quer dizer, que democracia é essa, né? Que quando um órgão de controle social vai inspecionar violações de direitos humanos, como é que somos tratados, né? Então, o Estado... Conselho Estadual da Paraíba. Estadual, que por lei... tem direito e dever de visitar e inspecionar a qualquer hora do dia e da noite. Mesmo assim, nesse trabalho, a gente enfrenta muito também dificuldades, né? Mas é isso que faz a democracia, é a gente alterar essa mentalidade autoritária, né, Naí? Que, de certa forma... prática. Né? A gente vinha, né, criou corregedoria, ouvidoria, criamos conselhos, criamos cursos de prevenção à tortura. Teve tantas coisas que foram sendo... Tivemos mapa da violência, fizemos, né? Iam tentando trabalhar um pouco essa mentalidade autoritária, né? Mas quando vem essas ondas conservadoras, a gente vê que esses processos eles ressurgem com a força muito forte. E aí nós entendemos por que a educação em direitos humanos é importante. Por isso que a gente precisa trabalhar a mentalidade, né, Naí? Porque agora a gente está vendo nessa onda conservadora, a gente precisaria de uma cultura mais consolidada, democrática no Brasil. Infelizmente, isso aí a gente ainda precisa trabalhar mais 50 anos, né? Algumas gerações, mas estamos dispostos. Mas nós, no nosso tempo, a gente faz o que pode. E estamos formando as futuras gerações para continuar o nosso trabalho, né? Isso aí, Então, muito obrigada, professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide, a minha querida colega da Comissão Nacional de Educação e Direitos Humanos. Hoje, nós duas, na Comissão Organizadora Nacional da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Então, obrigada a todos que assistiram, né, a essa entrevista, ao João Negrão, que nos proporcionou essa oportunidade, e vamos até a próxima para dar continuidade a esse trabalho de garantir em nosso país uma democracia efetiva. Então, boa noite a todos. Grande abraço, Naí, João. Um abraço. Abraço. Um abraço para vocês, professora. Muito obrigado. Tá, beijo. Então, beijo. Tchau. Tchau.